Capítulo 17, versículo 32. Lembrem-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida, a preservará. Irmãos, aqui é uma advertência de Jesus Cristo, né? Aqui fala da mulher de Ló que ela olhou para trás. E a advertência aqui é o seguinte: não devemos olhar para trás, né? Assim que quando começamos uma vida com Deus, lá, né, deixamos tudo. O mundo pecaminoso, né, os prazeres. E não devemos olhar para trás. A mulher de Ló, ela olhou para trás. E a ordem de Deus era que eles não olhassem para trás. E ela descumpriu essa palavra divina, né? Aqui Jesus ele expressou essas palavras de advertência, estava nos falando de sua segunda vinda. Ele alertava os seus discípulos e os seus seguidores. E hoje ele nos adverte: lembrai-vos da mulher de Ló. Sobre olhar para trás, irmãos, isso pode significar falta de firmeza na fé, descrença em Deus, saudade do mundo, saudade do Egito, assim como aconteceu, né, com o povo de Israel no deserto. Mas, sobretudo, irmãos, olhar para trás é não valorizar aquilo que Deus nos deu, procurar algo melhor, né, com melhor aparência aos nossos olhos. A ordem de Deus era para que não olhasse para trás. A mulher de Ló simplesmente desobedeceu a palavra de Deus. Ela olhou para trás, né, e se transformou numa estátua de sal, né? No caso, ela olhou, desejou ver, provavelmente com saudade de Sodoma, por curiosidade. Mas o certo é que ela desobedeceu à ordem divina. O caminho hoje, irmãos, o nosso caminho hoje, ele deve ser trilhado com fidelidade e obediência. Nossa vida deve ser de dependência total a Deus. Quando Deus realmente faz parte da nossa vida, nada nos falta, né? No Salmo 23, versículo 1, né, fala que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A mulher de Ló servia a Deus, a sua casa era uma igreja, um local de oração, de culto e de comunhão com Deus. Ela vivia no meio de um povo pagão, homens maus e ímpios. Ló era um homem justo, né? Ló era um homem íntegro, era sobrinho de Abraão, o amigo de Deus. Irmãos, vemos um paralelo nesta passagem bíblica. Quantos estão hoje na mesma situação? O mundo está aí, mal e corrompido, cheio de maldade e vícios. Mas nesse meio, irmãos, há pessoas que servem a Deus, há pessoas que olham para frente, porém há outras que são tentadas a olhar para trás, né? Assim como a mulher de Ló. Lembre-se, né, que é a advertência de Jesus Cristo. Lembrem-se da mulher de Ló. Eles viviam numa cidade corrompida, uma cidade de pecado, né? Sodoma e Gomorra era uma cidade pecaminosa. O pecado era tão grande que chegou até os céus, né? O povo não arrependia e só aumentava o pecado, que o pecado era tão grande que chegou até os céus, né? E a maldade só crescia no meio daquele povo. E a mulher de Ló, eles viviam ali naquele meio, né? Viviam numa cidade corrompida, né? Uma cidade pecaminosa. Era um povo que não arrependia dos seus pecados. E o pecado só crescia, só aumentava. E o pecado deles chegou até os céus, né? Eles viviam no meio de um povo pagão, né? Homens maus, ímpios. Ló era um homem justo, íntegro. Era o sobrinho de Abraão, né? O amigo de Deus. Vemos um paralelo nessa passagem bíblica, irmãos. Quantos estão hoje na mesma situação? O mundo está aí, mal e corrompido, cheio de maldade, de vícios. Mas nesse meio há pessoas que servem a Deus, há pessoas que olham para frente, porém há outras que são tentadas a olhar para trás. E a mensagem de Jesus Cristo nos adverte, lembrai-vos da mulher de Ló. Agora continuamos aqui nossa leitura em Gênesis capítulo 18, versículo 23 ao 33. Abraão intercede com Deus pelos homens. E chegou-se Abraão
dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também? E não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, e que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não farás justiça ou juízo de toda a terra? O juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo o lugar por amor deles. E respondeu Abraão, dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse: não a destruirei, se eu achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe, e disse: se porventura acharem ali 40. E disse: não o farei por amor dos 40. Disse mais: ora, não se ire o Senhor, se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: não o farei se achar ali 30. E disse: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: não o destruirei, não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda mais: ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais essa vez falo, se porventura se acharem ali 10. E disse: não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Irmãos, aqui fala que, aqui dá a entender que ele quis chegar até esse número que era a família dele, que estava em Sodoma. Que aquela cidade, Sodoma e Gomorra, foi destruída por causa do pecado. Que o pecado subiu até os céus, Era uma cidade de perversidade.